Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Nova York fervilhava com um enxame constante de passageiros apressados, malas rolando e bips de anúncios sobrepostos. Dentro do Terminal 7, a atmosfera era eletrizante. Viajantes cansados, impacientes e alguns elegantes se preparavam para embarcar. Marcus Jefferson, um piloto negro de 38 anos, entrou no saguão com um andar calmo e confiante. Seu uniforme estava perfeitamente passado, sua insígnia brilhava sobre o peito, seu rosto sereno, porém determinado, e ele tinha um olhar atento para cada detalhe. Mas hoje ele não estava lá apenas para pilotar, ele também estava lá para supervisionar o voo em nome de uma de suas companhias aéreas. Uma responsabilidade que ele levava muito a sério, mas que logo lhe apresentaria um obstáculo inesperado. Ao entrarmos no avião, Emily Crawford, uma comissária de bordo dinâmica, porém ambiciosa, de 27 anos, notou Marcus. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Mais um piloto negro, esperemos que ele siga as regras. Sem saber quem ele realmente era, Emily deixou seus preconceitos levarem a melhor. Com um sorriso condescendente, ela se aproximou dele e comentou em voz alta. Com licença, senhor, tem certeza sobre a sua cabine? O senhor é o piloto, não é? Marcus, mantendo a calma, olhou para ela com um leve sorriso. Sim, sou Marcus Jefferson. Assumo o comando hoje. Emily ergueu uma sobrancelha, incomodada com a própria arrogância, mas continuou a julgá-lo silenciosamente. Os passageiros que ouviram a conversa trocaram olhares surpresos. Alguns sussurraram entre si, intrigados com a tensão palpável entre o piloto e a comissária de bordo. O que Emily não sabia era que Marcus Jefferson não era apenas um piloto experiente. Ele era dono de várias companhias aéreas, um dos principais acionistas da empresa com a qual estavam prestes a voar e uma figura respeitada em todo o mundo da aviação. A humilhação que ela pensava estar infligindo a um mero funcionário logo se voltaria contra ela da maneira mais inesperada. Naquela cabine lotada, sob as luzes fluorescentes e o zumbido dos motores, o palco estava montado para uma lição de respeito, dignidade e justiça que marcaria para sempre Emily Crawford e todos os passageiros presentes. O Terminal 7 fervilhava de atividade. Malas deslizavam pelo piso polido, anúncios ecoavam pelos alto-falantes e passageiros apressados se espremiam em direção aos portões de embarque. Entre eles, Marcus Jefferson caminhava com uma confiança silenciosa. Seus sapatos pretos perfeitamente engraxados batiam suavemente, e seu uniforme impecável revelava sua autoridade natural. Emily Crawford, comissária de bordo há 2 anos, avistou-o na entrada da ponte de embarque. Seu olhar pousou sobre ele, um homem negro, elegante, mas ela imediatamente o julgou pela aparência. Mais um piloto que pensa que a outra pessoa pensou. Sem esperar, aproximou-se e disse, com um sorriso que pretendia ser profissional, mas que revelava um toque de condescendência. Olá, senhor. Tem certeza de que está no lugar certo? A cabine fica atrás do senhor, não é? Marcus olhou para cima, calmo, seu rosto expressando infinita paciência. Sou Marcus Jefferson, piloto de hoje. Estou assumindo o controle do voo. Emily olhou para ele momentaneamente surpresa com sua confiança, mas se recusou a deixá-lo assumir o controle. Claro, claro. Eu só estava perguntando, sabe, para verificar se estava tudo em ordem. Alguns passageiros ouviram a conversa e cochichavam entre si. Alguns pareciam surpresos, outros intrigados com a tensão no ar. Marcus, sem dizer mais nada, continuou seu caminho para a cabine, observando calmamente cada detalhe ao seu redor. Os passageiros impacientes, a bagagem de mão cuidadosamente arrumada e os tripulantes se preparando para receber o voo. Emily, apesar de seu papel como comissária de bordo, não conseguia deixar de segui-lo com o olhar, sua mente oscilando entre a dúvida e o orgulho. Ela achava que sabia quem ele era, mas desconhecia completamente a verdade. Marcus Jefferson não era apenas um piloto experiente. Ele era dono de várias companhias aéreas, um dos principais acionistas da empresa que estavam prestes a pilotar e era mundialmente conhecido por sua habilidade e influência. Quando o último passageiro passou pelo portão, Emily tentou fazer um último comentário, pensando que estava afirmando sua autoridade. E bem, acho que tudo ficará bem, se você souber o que está fazendo. Marcus se virou ligeiramente, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Naquele exato momento, um tremor percorreu a cabine. Os passageiros começaram a sentir que aquele voo não seria como os outros. Um confronto silencioso havia apenas começado,
e Emily ainda não tinha ideia do quanto aprenderia naquele dia sobre respeito e dignidade. O voo estava apenas começando, e a humilhação que ela pensou que infligiria logo se transformaria em uma lição memorável. A cabine estava quase lotada. Os passageiros se acomodavam em seus assentos, guardavam suas bagagens e casacos, alguns lançando olhares curiosos para Marcus Jefferson, que calmamente ajeitava as mangas e verificava seus instrumentos. O ar estava carregado de uma tensão sutil, perceptível apenas para aqueles que sabiam observar. Emily Crawford desceu o corredor, deixando um sorriso forçado atrás de si. Ela escolheu aquele momento para se dirigir a Marcus, pensando estar afirmando sua autoridade em um lugar onde acreditava ser a dona. Senhor Jefferson, não quero ser rude, mas tem certeza de que sabe o que está fazendo? Os passageiros merecem o melhor, sabia? As palavras eram ásperas, quase zombeteiras, e os passageiros começaram a sussurrar, intrigados com aquele diálogo inusitado. Marcus, imóvel, respirou calmamente antes de responder com a voz suave, mas firme. Entendo suas preocupações, Emily, mas garanto que a segurança e o conforto dos passageiros são minha prioridade. Emily franziu a testa, sentindo sua tentativa de dominância fracassar. Inclinou-se ligeiramente em sua direção, quase abaixando a voz para que apenas alguns passageiros pudessem ouvir. Olha, eu sei que esse é o seu trabalho, mas você parece diferente do que eu esperava. Talvez eu esteja errado. Marcus virou lentamente a cabeça em sua direção, os olhos escuros fixos e penetrantes, como se sondassem sua mente. Todos os passageiros nas fileiras vizinhas podiam sentir o peso de sua calma, a dignidade imutável que ele exalava. Diferente como? Ele perguntou simplesmente sem nenhum traço de raiva. Emily congelou, surpresa por ele não ter ficado bravo, mas seu orgulho não a deixava recuar. Bem, acho que você sabe, talvez não seja exatamente o piloto típico que eu imaginava. Marcos sorriu levemente, um sorriso que não era zombeteiro, mas que exalava uma autoridade silenciosa. Emily, me parece que seus julgamentos se baseiam em suposições e não em fatos. As aparências enganam. Naquele momento, um murmúrio percorreu a cabine. Alguns passageiros trocaram olhares surpresos, reconhecendo em sua calma uma força rara. Emily sentiu o rubor subir às suas bochechas, ciente de que havia chamado a atenção não apenas para si mesma, mas também para sua arrogância. Ela tentou uma última provocação, acreditando que estava afirmando sua superioridade. Bem, veremos, Sr. Jefferson. Espero que não me decepcione. Marcus, com infinita paciência, voltou-se para a janela e iniciou as verificações pré-decolagem. Sabia que aquele momento era apenas o começo. A humilhação que Emily pensava estar lhe infligindo logo se voltaria contra ela, mas por ora, ele deixou a situação se desenrolar, observando atentamente cada movimento e reação. O voo, ainda em solo, já havia se tornado uma arena de confronto silencioso. E enquanto os motores rugiam suavemente, o inevitável revelador da verdade se preparava nas sombras. Os passageiros estavam agora sentados, alguns fingindo indiferença, outros lançando olhares furtivos em direção à cabine. Emily Crawford vagava pelo corredor central, tentando manter sua autoridade e esconder o desconforto que começava a se apoderar dela. Cada movimento de Marcus Jefferson, sua postura ereta, seus movimentos precisos, sua concentração total, parecia desafiar todo o seu discernimento. Marcus, sussurrou ela para si mesma, como se quisesse se convencer de que você é apenas um piloto. Nada mais. Mas a dúvida se insinuava. Os passageiros sentiam a tensão, e alguns trocavam olhares intrigados. Uma mulher elegante, sentada na segunda fileira, olhou para Emily com uma mistura de surpresa e desaprovação. Marcus, por sua vez, preparou mentalmente cada passo da fuga. Sabia que a ignorância de Emily não duraria para sempre e que cada palavra que ela dizia a aproximava da queda que ele lhe reservava. Ele não queria humilhar só por humilhar, mas pretendia lembrar a todos que o preconceito tem um preço. Emily se aproximou dele, com um leve tremor na voz que ela tentou disfarçar. E eu aconselho você a seguir os procedimentos à risca. Sabe, os passageiros esperam um certo padrão. Marcus ergueu uma sobrancelha, sua calma impressionante contrastando com o desconforto de Emily. Estou ciente dos procedimentos, Emily. Mas vejo que algumas pessoas ainda se baseiam em ideias preconcebidas em vez de competência real. O murmúrio dos passageiros aumentou. Alguns trocaram olhares surpresos, outros sorriram interiormente. Marcus não precisou levantar a voz nem demonstrar sua influência, sua mera presença e confiança já revelavam sua verdadeira estatura. Emily, vermelha de frustração, sussurrou. Eu não entendo. Como você pode ser tão seguro de si?
Marcos se virou ligeiramente para ela, sua voz suave, mas firme, ecoando pelo corredor. Porque eu sei quem eu sou, Emily. E sei do que sou capaz. A confiança não vem do que os outros pensam de você, mas do que você sabe ser verdade. Um silêncio se abateu sobre a cabine. Os passageiros perceberam a lição implícita em suas palavras, e Emily sentiu seu ego vacilar. Ela percebeu tarde demais que havia julgado o homem erroneamente, ignorando completamente o verdadeiro poder e reputação de Marcus Jefferson. Quando os motores começaram a se preparar para a decolagem, Emily percebeu que aquele voo não seria apenas um voo de rotina. Cada momento à frente seria um confronto silencioso com a verdade, e a verdade sempre tinha a última palavra. Os motores rugiam suavemente, um ronco constante que enchia a cabine com uma vibração surda. Os passageiros estavam presos, alguns olhando nervosamente para Marcus Jefferson, outros olhando para suas telas ou lendo revistas para disfarçar a curiosidade. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Emily Crawford, sempre em guarda, observava Marcus do corredor central. Cada movimento que fazia parecia calculado, preciso, como se cada gesto carregasse uma mensagem silenciosa. Estou no controle deste avião. Ela tentou sorrir para disfarçar seu desconforto, mas o nervosismo era evidente em seus olhos. Senhor Jefferson, ela murmurou, aproximando-se um pouco mais. Eu só quero ter certeza de que tudo está pronto para a partida. Marcus levantou os olhos calmos e penetrantes e respondeu. Está tudo pronto, Emily. Todas as verificações foram concluídas. Todos os passageiros estão seguros. Decolaremos sem problemas. Emily balançou a cabeça levemente, quase para se convencer, mas a dúvida persistia. Ela sabia que havia julgado rápido demais e que esse erro estava começando a se revelar aos passageiros. O próprio capitão Marcus deu o sinal final. As rodas levantaram do chão com um leve tremor, e o avião ganhou velocidade na pista. Os passageiros sentiram a aceleração, seus corpos pressionando levemente os assentos, enquanto o nariz da aeronave subia majestosamente para o céu. Emily, paralisada ao lado da cabine, sentiu o coração bater um pouco mais rápido. Ela observava Marcus, imóvel e concentrado, pilotando o avião com uma maestria que não deixava margem para dúvidas. Alguns passageiros trocaram olhares impressionados. A tensão inicial pareceu se transformar em admiração silenciosa. Um sussurro percorreu o corredor. É realmente excelente. Sim, veja como ele controla o avião. Emily baixou o olhar ligeiramente, ciente de que não havia previsto aquela visão. Cada movimento preciso de Marcus, cada verificação metódica, demonstrava não apenas sua perícia, mas também sua legitimidade inquestionável. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Marcus se virou para Emily, com a voz calma, mas autoritária. Emily, aconselho você a lembrar que arrogância e preconceito nunca guiaram um piloto ao sucesso. O respeito, por outro lado, sempre abre o caminho. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Os passageiros atentos agora entendiam que a situação havia tomado um rumo inesperado. A humilhação que ela pensava estar infligindo a Marcus logo se voltaria contra ela, mas, por enquanto, ela simplesmente precisava ouvir e aprender. No relativo silêncio da cabine, enquanto o avião atravessava as nuvens, a lição já estava clara. Respeito e competência sempre superam julgamentos precipitados e arrogância. E Marcus Jefferson, calmo e majestoso, acabava de provar isso irrefutavelmente. À medida que o avião ganhava altitude, a cabine começou a retornar à relativa calma. No entanto, uma sutil tensão pairava no ar. Os passageiros, inicialmente concentrados em seus próprios assuntos, agora observavam Marcus Jefferson com respeitosa curiosidade. Cada gesto que ele fazia, cada manipulação dos instrumentos de voo, parecia confirmar o que já suspeitavam. Aquele homem não era um piloto comum. Emily Crawford, sempre atenta, fazia sua ronda habitual pelo corredor para verificar se tudo estava bem. Ela tentava manter um sorriso profissional, mas seu olhar caía com muita frequência em Marcus. Uma passageira sentada na terceira fileira, Sarah Thompson, uma elegante empresária, não pôde deixar de notar a atitude condescendente da comissária de bordo e sussurrou para a vizinha. Você viu o jeito que ela olha para ele? Ela realmente acha que ele não merece estar aqui. Sim, respondeu a outra, quase sussurrando. Mas acho que ela está completamente enganada. Olhe para ele é incrível. Emily ouviu os sussurros e sentiu uma onda de preocupação crescer dentro dela. Ela se aproximou de Marcus para verificar um detalhe técnico, mas sua voz ainda revelava irritação. Está tudo indo bem, não é? Só quero ter certeza de que os passageiros estejam confortáveis. Marcus, sem se virar completamente, respondeu calmamente. Tudo está perfeitamente sob controle, Emily.
Os passageiros podem viajar com total segurança e conforto. Os murmúrios na cabine aumentaram ligeiramente. Vários passageiros, intrigados com o comportamento de Emily e a calma impressionante de Marcos, trocaram olhares cúmplices. Alguns discretamente tomaram notas mentais. Sabiam que estavam testemunhando o momento em que o respeito e a competência triunfaram sobre a arrogância. Emily sentiu uma tensão crescente. Ela sabia, no fundo, que sua reputação e autoridade estavam vacilando diante dos olhos dos passageiros. Ela tentou retomar o controle da situação dirigindo-se a Marcos. Bem, suponho que você seja capaz, mas nunca vi ninguém lidar com tantos passageiros com tanta serenidade. Marcos deu um sorriso discreto, quase paternal, e respondeu: a serenidade vem com a experiência e o conhecimento, mas a verdadeira maestria vem da autoconfiança e do respeito pelos outros. As palavras ecoaram pela cabine. Alguns passageiros trocaram sorrisos de aprovação, enquanto outros assentiram, impressionados com a forma como Marcos lidou com a situação. Emily, sentindo a atenção coletiva se voltar contra ela, sentiu uma mistura de vergonha e consciência. Este voo, que começara como rotina, aos poucos se transformava numa lição pública de respeito, competência e humildade. E Marcus Jefferson, senhor dos céus e da sua própria dignidade, já revelava a verdade que em breve revelaria tudo. Enquanto o avião voava em alta velocidade sob um céu azul claro, Marcus Jefferson olhava atentamente ao redor da cabine. Todos os passageiros pareciam agora mais concentrados nele do que no celular ou na revista. Emily Crawford, ciente de que sua arrogância inicial havia sido notada, tentou disfarçar seu desconforto com um sorriso forçado. Marcos sabia que era hora de se preparar para a revelação. Até então, ele havia deixado Emily e os passageiros perceberem seu comportamento calmo e controlado. Agora, ele estava pronto para mostrar a verdadeira extensão de sua influência. Ele respirou fundo e falou com Emily com a voz calma, mas autoritária. Emily, acho importante que todos saibam exatamente com quem estão lidando. A comissária de bordo estremeceu ligeiramente, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Os passageiros intrigados começaram a aguçar os ouvidos, notando o tom sério e confiante de Marcos. Ele fez uma breve pausa, observando a reação dos passageiros, e então continuou. Não sou apenas o piloto deste voo. Sou Marcus Jefferson, dono de várias companhias aéreas e um dos principais acionistas da empresa com a qual voamos hoje. Um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros trocaram olhares de surpresa e descrença. Emily, por sua vez, empalideceu quase instantaneamente. Percebeu que havia julgado e humilhado um homem cujo poder e reputação excediam em muito tudo o que ela jamais imaginara. Você é o dono? Emily gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Marcos assentiu lentamente, sua calma imperturbável contrastando com a emoção visível no rosto da anfitriã. Exatamente. E espero que isso sirva de lição para você. Arrogância e preconceito podem cegar muito mais do que competência e respeito podem iluminar. Os passageiros agora aplaudiam suavemente, alguns sorrindo de admiração, outros expressando surpresa. Os olhares de apoio a Marcos se multiplicaram, e Emily se viu isolada na cabine, ciente do erro monumental que acabará de cometer. Marcos virou-se ligeiramente para ela e acrescentou: nunca é tarde para reconhecer seus erros e aprender respeito e dignidade. Um silêncio respeitoso se instalou. Os motores continuaram seu ronco constante, mas a tensão na cabine havia mudado. Não era mais um peso, mas um símbolo da verdade revelada. Emily sabia agora que aquele voo permaneceria gravado em sua memória e que a verdadeira lição estava apenas começando. O murmúrio dos passageiros havia se transformado num sussurro coletivo, cada um digerindo a revelação de Marcus Jefferson. O avião, agora em voo de cruzeiro, parecia estranhamente silencioso, como se todos prendessem a respiração, observando a cena se desenrolar diante deles. Emily Crawford ficou ali, sem palavras. Seu rosto revelava uma mistura de vergonha, raiva e descrença. Ela pensara ter humilhado um piloto comum e agora percebia que havia subestimado o homem mais poderoso da companhia. Marcos, sentindo que havia chegado o momento de acabar com essa humilhação pública com dignidade, falou, dessa vez em voz um pouco mais alta para que todos pudessem ouvir. Passageiros, gostaria de esclarecer algo. Este voo é operado, gerenciado e supervisionado por uma equipe da qual faço parte, não apenas como piloto, mas também como proprietário e acionista majoritário. Meu objetivo é que cada um de vocês viaje com segurança e com o maior conforto possível. Os olhos dos passageiros se voltaram para Emily, que parecia querer desaparecer no chão. Vários murmúrios de aprovação circularam. Ela não esperava por isso.
Eu nunca imaginaria que fosse ele. Marcus observou calmamente a anfitriã, e em seus olhos brilhava uma paciência infinita misturada com uma autoridade silenciosa. Emily, você foi precipitada em julgar. Você achava que o uniforme e a cor da pele definiam as habilidades e o valor de uma pessoa. Mas agora você vê que competência e respeito sempre superam a arrogância e o preconceito. Emily, incapaz de responder, apenas assentiu. Os passageiros na cabine a encaravam com curiosidade misturada a um julgamento silencioso. Alguns até sorriram discretamente ao ver Marcus permanecer no controle, com a dignidade intacta. Poucos momentos depois, Marcus se virou para a cabine com um leve sorriso. Podemos continuar nosso voo em total segurança e tranquilidade. As lições de respeito permanecerão gravadas em nossa memória por muito mais tempo. Um silêncio respeitoso preencheu a cabine, pontuado por alguns aplausos discretos, porém sinceros. Emily finalmente entendeu a extensão do seu próprio erro. Ela tentará humilhar alguém que, na realidade, detinha poder e controle sobre o ambiente, mantendo-se humilde e profissional. Daquele momento em diante, a dinâmica na cabine mudou. Os passageiros não viam mais Marcus como apenas um piloto negro, mas como um líder, um homem digno de respeito, e Emily, embora humilhada, começava a entender que arrogância e julgamentos precipitados podiam custar caro. A fuga que começara em meio à tensão e ao preconceito, transformou-se em uma lição de dignidade e autocontrole. E Marcus Jefferson, silencioso e majestoso, deixou todos refletindo sobre esta verdade universal. Respeito não se implora, se conquista e se demonstra. O voo continuou através das nuvens, e a atmosfera na cabine agora era diferente. Os passageiros, antes silenciosos e atentos, murmuravam entre si, expressando sua admiração por Marcus Jefferson e, às vezes, sua consternação com a atitude de Emily Crawford. Emily, sentada no assento da tripulação, sentiu seu ego se esvair lentamente. Cada gesto preciso de Marcus, cada palavra dita com calma e autoridade, revelava sua própria arrogância. Ela entendia que aquilo não era apenas uma humilhação pública, era uma lição, do tipo que deixa uma impressão profunda. Marcus caminhou lentamente pelo corredor central e, com uma voz calma, mas firme, dirigiu-se a ela. Emily, eu nunca quis te humilhar pessoalmente. Mas você foi rápida demais em julgar. Você se esqueceu de que respeito e competência não dependem da aparência. Emily olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente. Ela podia sentir os olhares dos passageiros sobre ela, alguns compassivos, outros severos. Finalmente, com a voz trêmula, ela sussurrou. Eu entendo, eu nunca deveria ter. Marcus colocou a mão levemente em seu ombro, um gesto calmo e não ameaçador, mas que simbolizava autoridade e controle. Nunca é tarde para aprender, Emily. O que você fez pode ter criado uma tensão desnecessária, mas você pode escolher aprender com isso e mudar de atitude. Alguns passageiros bateram palmas suavemente, alguns sorrindo para Emily para mostrar que não era tarde demais para corrigir seus erros. Emily respirou fundo e assentiu. E me desculpe. Eu nunca deveria ter julgado alguém sem saber o seu verdadeiro valor. Marcus deu um pequeno sorriso, satisfeito com a resposta sincera. O importante é que você entenda agora. Arrogância e preconceito nunca levam longe, mas respeito e humildade constroem confiança e admiração. O resto do voo transcorreu em uma calma respeitosa. Emily observou Marcus com uma mistura de gratidão e vergonha, percebendo quanto fora cega por seus julgamentos precipitados. Os passageiros, enquanto isso, continuavam a trocar olhares de admiração, alguns discretamente anotando mentalmente a lição que haviam acabado de vivenciar. Quando o avião começou a pousar no aeroporto, Emily sabia que aquele voo ficaria gravado em sua memória para sempre. Ela havia sido confrontada com sua própria arrogância, mas, graças a Marcus Jefferson, aprenderá o valor do respeito, da competência e da humildade. E nas nuvens, Marcus, dono do seu avião e da situação, sorriu interiormente. A verdadeira lição havia sido ensinada, e agora tocava a todos na cabine, desde os passageiros até a comissária de bordo que pensara que poderia julgá-lo. O avião iniciou a descida, deslizando suavemente em direção aos últimos raios do sol poente. A cabine, antes repleta de murmúrios curiosos e tensão palpável, estava agora imersa em uma atmosfera de respeito e reflexão. Os passageiros, em silêncio ou sussurrando entre si, pareciam digerir a cena que acabavam de presenciar. Emily Crawford, sentada perto da cabine, observava Marcus Jefferson com atenção renovada. Cada gesto, cada verificação que ele fazia demonstrava a precisão e a maestria de um homem que merecia mais do que mero respeito. Ele merecia admiração.
Ela sentiu seu ego se dissolver, substituído por um desejo sincero de entender e aprender. Marcos, ela sussurrou, quase para si mesma. Eu nunca entendi. Marcos virou a cabeça, seu olhar penetrante, mas gentil. O que você está sentindo agora, Emily, já é um passo em direção à mudança. Entender seus erros é o primeiro passo para o verdadeiro respeito. Os passageiros, observando a interação, trocaram olhares de aprovação. Alguns sorriram discretamente, como se reconhecessem a coragem de Emily em admitir seu erro, enquanto outros registraram mentalmente a lição de dignidade e profissionalismo oferecida por Marcos. Emily respirou fundo e se levantou um pouco, determinada a agir. Quero me desculpar com os passageiros também, e obrigada, Marcos, por esta lição. Você me mostrou como a arrogância pode ser destrutiva e como o respeito é precioso. Marcos deu um leve sorriso. É isso mesmo, Emily. O respeito se conquista com competência e consideração pelos outros, nunca com pretensão ou julgamentos precipitados. Assim que o avião começou a pousar, Emily notou vários passageiros lhe dando pequenos sorrisos compreensivos. Ela percebeu que, além da lição pessoal, havia testemunhado o momento em que a dignidade e a competência prevaleceram sobre a arrogância e o preconceito. O voo terminou sem incidentes. O avião pousou suavemente, os motores passaram a zumbir com firmeza. Os passageiros se levantaram, alguns parabenizando Marcos pelo profissionalismo, outros lançando um olhar amigável para Emily, que agora exibia uma expressão humilde e grata. Quando as portas se abriram, Emily se virou para Marcos uma última vez. Obrigada por tudo. Nunca esquecerei esta lição. Marcos assentiu com uma calma majestosa. Não tenho dúvidas, Emily. E lembre-se, o que fazemos com dignidade e respeito sempre inspira os outros, muito mais do que nossos julgamentos precipitados. Aquele voo que começou com tensão e arrogância, terminou com o aprendizado de uma lição universal. Marcus Jefferson não só pilotou o avião com maestria, como também redefiniu o respeito e a humildade para todos os presentes. E Emily, pela primeira vez, realmente entendeu o valor daquelas palavras. O avião pousou suavemente no terminal, os motores morrendo com um zumbido constante. Os passageiros começaram a desembarcar, alguns cumprimentando Marcus Jefferson com respeito e admiração, outros trocando olhares cúmplices com Emily Crawford. Cada sorriso, cada palavra dita, testemunhava o impacto que aquele único voo teve em todos. Emily estava parada nos fundos da cabana, com o rosto ainda marcado pela surpresa e pela reflexão. Ela compreendia o quão injusto seu julgamento precipitado havia sido e o quão cegada ela havia sido por seus preconceitos. Pela primeira vez, sentiu a verdadeira humildade, o tipo que transforma orgulho em aprendizado e gera respeito. Marcos, ela disse suavemente. Quero garantir que nunca mais cometerei o mesmo erro. E quero aprender a respeitar e observar antes de julgar. Marcos deu um leve sorriso, um sorriso cheio de sabedoria e gentileza. Emily, admitir seus erros é um grande passo, mas agir de acordo com eles é o que realmente importa. Agora você tem a oportunidade de transformar essa experiência em força e inspiração para os outros. Naquele momento, vários passageiros se viraram, visivelmente tocados pela conversa. Alguns se aproximaram de Emily e lhe ofereceram pequenas palavras de incentivo. Você teve a coragem de admitir seu erro. É raro e precioso. Emily sentiu um calor interior de gratidão e alívio. Sabia que sua arrogância havia sido confrontada, que ela havia sido humilhada, mas, o mais importante, que havia sido guiada em direção a uma mudança duradoura. Marcos, mestre do avião e da situação, fez uma última volta pela cabine para cumprimentar os passageiros antes de desembarcar. Os olhares de admiração e respeito seguiram até a saída. Alguns sussurravam entre si. Que lição! Nunca esqueceremos esse voo. Emily, por sua vez, permaneceu na cabine por um momento, refletindo sobre o que aquele homem acabará de lhe ensinar. Pela primeira vez, ela compreendeu que respeito, dignidade e humildade não eram palavras para serem ditas, mas valores a serem vividos e incorporados. Enquanto Marcos saía do avião com calma e confiança, Emily respirou fundo e caminhou em direção à saída, determinada a mudar. Ela sabia que sua redenção não aconteceria apenas naquele dia, mas que cada ato de respeito e consideração dali em diante seria um testemunho dessa lição única. Essa fuga, que começou com arrogância e preconceito, terminou em transformação. Marcus Jefferson demonstrou que a verdadeira autoridade não reside na força ou na arrogância, mas no autocontrole, no respeito e na dignidade. E Emily, ao reconhecer seus erros, deu o primeiro passo em direção a uma redenção genuína e duradoura. O céu acima de Nova York, tingido com as cores do crepúsculo, parecia silenciosamente endossar esta lição universal.
Respeito e humildade sempre triunfam, e aqueles que os incorporam deixam um legado que transcende o tempo e o espaço.